Turma, muito bom dia, sejam todos aí bem-vindos novamente, dar continuidade aqui, né? Nós estávamos na última aula aqui, ficamos um tempo aí, conta de feriado, provas, suplementar, etc. e tal, sem nos ver, mas tá tudo ok hoje. Continuando aqui a nossa matéria, estamos em legislação tributária, né? E quando a gente está aí em legislação tributária, de acordo com o nosso material aqui, a primeira situação a gente pega lá o início do Código Tributário Nacional, vou até voltar um pouquinho na matéria para a gente retomar. Nós temos as questões lá, não vou ler os artigos, porque senão não vai dar tempo, vou explicar de uma forma geral e bem legal, e para ficar mais didático também, nós temos lá o artigo 97, que fala da questão da legislação tributária. Isso nós já vimos quando a gente trabalhou o artigo 150 da Constituição, no artigo 150, onde tem um princípio da legalidade lá. E o artigo 97 do CTN também vem trabalhar a questão do princípio da legalidade, que não pode ter irretroatividade, e as questões acerca aí da tributação. É legal falar que legislação tributária é gênero, ou seja, ela pega as leis, decreto, convenção, atos normativos, tudo. E a lei tributária é uma espécie da legislação tributária. Eu chamo a atenção disso, porque nós já tivemos questões de OAB com esse tipo de demanda, falando e equiparando lei à legislação. Não, lei é uma espécie de legislação tributária. Legislação tributária é todo ato que o Poder Executivo ou Legislativo pode emanar para ajustes tributários. É importante falar também que a mudança na base de cálculo ou na alíquota que enseja aumentar tributo, nada mais é do que reconhecido como aumento de tributo e não um ajuste tributário. Diferentemente, nós temos uma outra questão que, inclusive, cai na prova direto também, que é a questão que você, quando atualiza a base de cálculo, não quer dizer que você aumenta o tributo, tá? Então, exemplo, o IPTU, ele pode ser atualizado mediante decreto pelo Poder Executivo, apenas se o decreto atualizar ele com base no limite máximo do índice de inflação anual. Caso contrário, se aumentar mais do que isso, é aumento do tributo. Agora, é diferente. Atualizar a base de cálculo do tributo é diferente, porque quando eu atualizo a base de cálculo do tributo, eu apenas estou o quê? Normalizando ele. Então, exemplo, eu tenho uma casa que eu construí, era um barracão de 30 metros. Nunca mais fui lá na prefeitura e não falei que eu construí agora uma mansão de 300 metros. No dia que a prefeitura descobrir que essa casa é maior, ela vai me cobrar sobre o preço real dela. Quer ver um outro caso? Vai acontecer com todos nós que temos carro. Este ano de 2020, todo mundo pagou lá, vamos supor, o Wesley pagou lá R$ 1.000 de IPVA. Né? Vamos supor que o carro dele vale, para ser R$ 1.000, 4% de 1.000, tem que ser R$ 25.000. O carro dele vale R$ 25.000 no início desse ano, 4% de R$ 25.000 dá R$ 1.000 de IPVA. O que aconteceu com o preço de carro usado esse ano, gente? Disparou, né? Então, ano que vem, quando o Wesley tiver que pagar o IPVA, ele vai pagar 4% sobre o carro dele. Você acha que o carro dele vai estar 25 ou vai estar mais caro? Vai estar mais caro, porque o preço de carro usado subiu. Então, se ano que vem o preço do carro do Wesley tiver R$ 35.000, que não vai ser difícil, né? Como explicado aqui, R$ 35.000, 4% de R$ 35.000 vai dar R$ 1.400 de IPVA. Ou seja, isso aumentou o IPVA? Não, o tributo é o mesmo, a base de cálculo é o mesmo, a alíquota é a mesma. O que aconteceu? O preço do carro usado que aumentou. Então, isso não é configuração de aumento no imposto. O imposto ele vai continuar do mesmo jeito, a lei não mudou. Só que a base para cálculo ela foi adequada de acordo com o mercado nosso. Tá? Então, nós temos essa situação aí no nosso dia a dia. Depois, nós temos aí os artigos que vêm e falam. Isso que eu falei do IPTU, tá, gente? Lá do decreto, é a súmula 160 do STJ, fala lá justamente isso, tá? É defesa, ou seja, é proibido o município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior ao índice da correção monetária. Ou seja, se
você corrigir o IPTU até o índice, é legal e constitucional. Se você corrigir acima do índice por meio de decreto, é inconstitucional e ilegal, ok? Continuando essa questão, depois eu já falo lá do artigo da medida provisória, isso a gente já conversou dentro de sala de aula também. As questões de tratados e convenções internacionais a âmbito tributário, nós temos a situação a qual o tratado internacional e a convenção internacional, ela entra em vigor, ela sobrepõe a nossa legislação. Vocês vão ver depois no direito internacional que vocês vão ter ainda a questão do que se sobrepõe internamente ou externamente a fins legais. Quando eu estou falando de direitos humanos, entra com força de emenda constitucional, os tratados internacionais. Quando eu estou falando do direito tributário, nós temos aí a sobreposição acima do que a nossa legislação estipula. E isso no direito tributário é bem legal, tá, gente? Existem várias questões, várias regrinhas que são muito bem desenvolvidas. Alocação de material internacional, alocação de maquinário para grandes obras aqui no Brasil, tá? A utilização do espaço brasileiro de forma temporária. Então, exemplo, nós tivemos a Fórmula 1 de Interlagos. Tudo aquilo que vem para cá chega no aeroporto e é submetido a uma alfândega, a uma fiscalização. Em tese, tudo que entra dentro do território brasileiro tem que ser tributado. Só que existe uma convenção internacional que possibilita que esses produtos e todos esses veículos, equipamentos, por conta do esporte a âmbito internacional, quando eles entram no Brasil, eles não têm incidência tributária, porque tem uma legislação internacional referenciada a isso, e o Brasil é signatário. Então, é até interessante, é igual quando a gente teve a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui, né? Vira e mexe, a gente abria Facebook, esses noticiários, falava assim, o Brasil deixou de arrecadar não sei quantos bilhões com tributos a respeito da Copa e etc. e tal. Mas não é não, gente. Apesar de poder ter deixado de arrecadar, um dos pré-requisitos para você conseguir fazer é você dar o livre trânsito aí à entrada de materiais externos, né? Porque senão você não estimula essa questão. Então, existem vários regramentos a âmbito internacional que se aplicam no nosso mercado também. E temos que falar mais uma vez, né? Nós não somos autossuficientes. E essa questão de não ser autossuficiente, ela é bem interessante, porque ela traz para a gente essa análise, onde é importante a gente sempre verificar aí a aplicabilidade dessas situações. Aí nós temos as leis tributárias, as interpretações tributárias, onde elas não são extensivas, tá, gente? Interpreta-se a lei de acordo com o que ela expõe. Então, um caso muito interessante quando a gente vai analisar as interpretações tributárias é a gente falar, inclusive, da questão, vamos supor, do Uber, né, e do táxi. Quando a gente aprender esse mês que vem lá o IPVA, nós vamos ver acerca de IPVA, que o IPVA, ele estende uma isenção tributária para os taxistas. Ah, então tá, eu sou motorista de Uber, professor, então eu não tenho que pagar IPVA? Não, eu não faço a extensão interpretativa da legislação. Táxi é diferente de Uber, de acordo com a legislação. Então, do mesmo jeito que eu não utilizo o tributo para cobrar coisas que não existem, eu também não utilizo o tributo e a legislação tributária para deixar de pagar o tributo que eu tenho que pagar. A Magna está perguntando aqui, quem faz essa fiscalização? É a Receita Federal? Qual fiscalização das questões do mercado internacional, Magna? É a Receita Federal junto com a Polícia Federal, ok? A Receita Federal tem um posto exclusivo disso. Quando vocês forem alguma vez ali no aeroporto de Confins, vocês podem observar que antes do aeroporto de Confins a gente tem um centro de manutenção dos aviões da Gol, e um pouquinho antes desse centro de manutenção da Gol existe o centro de alfândega da Receita Federal do Brasil.
Por quê? Porque a gente traz a mercadoria de fora para dentro por duas formas, ou malha aérea ou malha marítima, né? E aqui a gente chama, então, ou porto seco ou porto molhado. Como Minas não tem mar, a gente só tem o porto seco, que é via malha aérea. E ali dentro do Aeroporto Internacional de Confins, nós temos a agência ali da Receita Federal, que é a alfândega, que faz essa fiscalização e trabalha com isso também. Ok? Gente, alguma dúvida quanto à questão das VAs que estão dispostas aí para serem entregues até segunda-feira que vem? Então, beleza. Se tiverem, fiquem à vontade. O concurso da Receita e o Direito Financeiro é fundamental. O Direito Financeiro e o Direito Tributário, né? Os dois são essenciais e fundamentais. É o que mais pega mesmo. E é um concurso maravilhoso, tá? Em qualquer área da Receita, desde o agente até o delegado da Receita Federal. É uma área muito bacana, muito legal também. É de encher os olhos. Vou continuar aqui. Acerca da legislação tributária, as questões são essas. É importante também, eu gosto muito de falar aqui do artigo 116 do CTN. E no artigo 116 do CTN, nós temos, aliás, só um minutinho que eu estou achando isso. No artigo 116 do CTN, nós temos uma questão, lá no parágrafo único, que ela é bem usual dentro do direito tributário, que ele vem e fala assim: a autoridade administrativa tributária poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Gente, o que é isso? Né? No direito do trabalho, vocês já tiveram, né, provavelmente, vocês sempre aprendem lá que o que vale no direito trabalhista é o princípio da realidade sobre a forma. Esse parágrafo único do artigo 116, ele vem falar mais ou menos a mesma coisa que lá no direito do trabalho fala. Porque esse parágrafo único do 116, ele vem e fala que a autoridade fiscal, ou seja, o fiscal da Receita Estadual, Municipal ou Federal, ele pode desconsiderar o que você está declarando, porque ele pode entender que aquilo ali que você está declarando está equivocado ou está sendo uma fraude ou uma dissimulação. E ali ele vai capitular justamente o tributo devido, uma vez que você tentou dissimular o fisco. Tá? Então, exemplo, o Wesley vai me vender a casa dele, e aí eu vou pagar o Wesley, mas o dinheiro que eu vou pagar o Wesley, ele não tem lastro, né? É um dinheiro sujo, vamos falar assim. Eu viro para o Wesley e falo assim: ô Wesley, eu vou colocar o dinheiro na sua conta, mas nós não vamos fazer um contrato de compra e venda, não, sim um contrato de doação. E depois o fisco descobre que o Wesley recebeu uma grana alta do Eduardo e vai falar assim: não, Wesley, aquilo ali não foi doação, aquilo ali foi uma compra e venda. E vai tributar a gente pela compra e venda ao invés da doação. Tá? Um exemplo bobo, mas é só para vocês terem uma ideia aqui, onde o fiscal ele pode sim desconsiderar essas questões e tributar de acordo aí como ele bem entende. Coloco alguns exemplos disso para vocês. Continuando aqui. Eu coloquei uma aula, turma, para vocês de parecer jurídico. Vamos falar rapidinho, que é uma VA que vocês estão fazendo aí, né? O parecer jurídico é muito interessante. Qual que é a importância do parecer jurídico? É você estruturar ele também, tá? Então, ele tem que ter lá o endereçamento, quem que é o consulente, o número, o ano, uma emendazinha igual de jurisprudência, só com as palavras-chave, um cuidado, deixa a emenda para fazer sempre no final, mas não esqueça que tem que fazer, tá? Muita gente, inclusive em prova de OAB, ou em prova mesmo, quando você tem o parecer jurídico para fazer, pelo menos quando eu dava ele dentro de sala de aula para ser feito, é muito interessante que a gente sempre ensina, as pessoas pulam a emenda, porque elas não sabem qual é a resposta ainda do parecer, para colocar as palavras-chave no parecer, lá na emenda, e aí o pessoal entrega o parecer sem colocar a emenda. Então, uma dica, sempre no final da folha, você puxar um asterisco assim de lápis,
e escrever assim, lembrar da ementa, que aí quando você estiver terminando o parecer, você vai ver lá que você tem que escrever a ementa lá de acordo com o que você colocou no parecer jurídico. E uma coisa muito legal e que as pessoas erram de bobeira no parecer é o seguinte, se eu fundamentar no meu parecer que há uma ilegalidade ou inconstitucionalidade, eu vou colocar lá na ementa, tipo, IPTU, cobrança retroativa, ilegalidade. Se você colocou ilegalidade, o seu parecer jurídico tem que ter questões legais, matéria de lei, para justificar aquilo ali. Porque tem gente que coloca assim, ilegalidade e inconstitucionalidade. Aí você vai ver na matéria lá, vai ver no desenvolvimento do parecer, não tem nada constitucional que você está falando. Não tem dispositivo nenhum constitucional. E é diferente, né, gente? Se você está falando de legalidade, você está falando de lei. Se você está falando de constitucionalidade, você está falando de Constituição. Se você vai fundamentar o seu parecer com questão legal e constitucional, perfeito, ilegalidade e inconstitucionalidade. Agora, se você está fundamentando só com a lei, para que você vai colocar constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Isso você perde ponto à toa. Então, muita gente, às vezes, fundamenta com a Constituição o tempo inteiro, na hora coloca lá ilegalidade. Olha, erro grosseiro. Tá? Então, é o que eu chamo a atenção. O parecer ele tem justamente a análise da consulta, que é praticamente a copiar e colar o que é a questão. Depois ele tem a fundamentação toda jurídica. Lembrando, turma, para você fazer fundamentação jurídica, por que muitas pessoas gostam de direito do trabalho? É porque o direito do trabalho, principalmente peça de direito do trabalho, porque o direito do trabalho é a coisa mais fácil da gente entender, uma questão muito lógica que a gente aprendeu lá no primário, né? Lembra quando a gente aprendia assim, por que o Joãozinho fez isso? Aí a gente tinha que começar a resposta assim, o Joãozinho fez isso por conta disso, disso, disso. Né? Isso é a famosa o quê, gente? Premissa menor, premissa maior e conclusão. E isso no direito do trabalho a gente vê muito fácil. Então vem a questão, fala lá, o fulano trabalhava de 8 às 18 com 15 minutos só de intervalo de almoço. Ó, hora extra. Né? Não fazia um intra-jornada, o horário de almoço lá de 1 ou 2 horas. Então, você coloca, qual é a premissa menor? O Joãozinho fazia o seu serviço de 8 às 18 com apenas 15 minutos de intervalo para poder almoçar. Qual é a premissa maior? Conforme artigo tal da CLT, todo trabalhador tem que fazer jus a um horário intra-jornada de 1 a 2 horas de almoço. Qual que é a conclusão? Considerando que o Joãozinho só fazia 15 minutos, é devido o pagamento de hora extra ou da indenização do jornal da intra-jornada, com os reflexos A, B, C e D. Ponto, gente. Olha que facilidade. Se vocês usarem isso para qualquer tipo de matéria no direito, vai ficar bom. Ah, professor, fica feio, fica repetitivo. Feio é você virar e falar assim, me fale disso. Você fala, é isso. Olha que sucinto que você é. Não. Se você começar a separar por tópico, cada ponto que está te perguntando da questão, e sempre fizer assim, premissa menor, premissa maior, conclusão. Pode ficar bobo, pode ficar qualquer coisa, mas fica fácil, fica inteligível, a gente consegue entender. Tá? Então, usem isso para qualquer tipo de prova que vocês vão responder, qualquer coisa, e principalmente para peça processual. Ah, professor, mas eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V na internet, lá não era assim. Beleza, você já está errado, você está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, mas é muito mais fácil a gente copiar e colar. É, mas cadê seu raciocínio lógico? Cadê o seu desenvolvimento intelectual? Está no Google? Cuidado. Tá? Então, fica aí a dica para toda vez vocês fazerem isso. E aí, a conclusão, vocês vão só fechar e terminar a peça processual aí. Tá? Vocês já tiveram um parecer jurídico aí em direito administrativo, mas qualquer dúvida que alguém tiver, pode me chamar e eu estou à disposição para vocês também. Com o maior prazer, tá? E aí tem toda a estruturação que eu deixei aí no material para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Então tá, continuando. Depois eu coloco lá, gente, as questões do direito tributário, que está lá no CTN, falando justamente o que é o sujeito passivo e o sujeito ativo da relação tributária, né? Trabalhamos isso já,
E lembrando aí que o sujeito ativo da relação tributária, quem que sempre será? O fisco, tá? Porque o fisco sempre está metendo ferro na gente. Lembra assim que vocês nunca vão errar. Porque muita gente, às vezes, fala assim, ah, professor, eu acho que o sujeito ativo era eu, que sou o contribuinte, que eu vou lá e pago. Não. Se você pensar assim, você vai errar. Sujeito ativo da relação tributária sempre é o fisco, porque ele está metendo ferro na gente, inclusive em mim também. Tá? Sujeito passivo, somos nós, contribuintes ou responsável tributário. Sujeito passivo, somos nós, contribuintes, que sempre temos que dar conta do ferro aí do fisco. Tá? O sujeito passivo ele pode ser ou contribuinte ou responsável tributário. O que é o responsável tributário numa relação tributária? É aquele que a legislação escolhe para recolher o tributo no lugar de outro. Então, exemplo, o Wesley ganha lá R$10.000 por mês, é o salário dele, bruto. Mas chega um contra-cheque lá só com 7 mil líquido na conta dele. Ele ganha 10 ou ganha 7? Ganha 10. Só que por conta de uma convenção legal, de uma disposição legal, o fisco vira e fala assim, olha, patrão do Wesley, quando você pagar o Wesley os 10 mil, você já tem que reter o imposto de renda dele na fonte, você já tem que reter o INSS dele na fonte, você já tem que descontar o comissionamento sobre vale-transporte e etc. e tal. Então, o que o fisco fez quando ele falou que tinha que reter o imposto de renda ou a contribuição previdenciária lá na fonte? Olha, esse dinheiro quem está pagando é o Wesley, mas a obrigação de reter e recolher para o Wesley é do patrão do Wesley e não dele. Então, essa é a diferença, essa é a disposição legal que vocês têm que entender aí do contribuinte, ok? Sempre o responsável tributário. Depois a gente entra em responsabilidade tributária, os artigos 128 e seguinte, que são as responsabilidades tributárias de fundo de comércio, né? Sempre quando a gente vai fazer o fundo de comércio, transferência de empresa, etc. e tal, há responsabilidade tributária e ela vai modificar de acordo com o tipo de negócio que vai ser feito. Quem está vendendo vai continuar explorando o meio de atividade? Então a responsabilidade tributária continua para essa pessoa. E se quem vendeu parou de atuar? A responsabilidade tributária fica para quem está comprando. Tá? E quem comprou, se começar a explorar de imediato, a responsabilidade tributária pode recair para ele também. Então, isso tudo está lá, depois vocês leem. E aí, por isso que a gente brinca, e no direito empresarial com o tributário a gente tem, né? Que depois que a gente sai de uma sociedade, em 2 anos ainda a gente continua respondendo aí pelos atos que foram da nossa gestão. Tá? É diferente essa responsabilidade. Isso não é prescrição e decadência, é apenas a responsabilidade sucessória aí dos negócios empresariais também. Ok? Lançamentos. Nós temos 3 tipos de lançamento, que são os lançamentos de ofício, por homologação ou por declaração. O que é isso, gente? O crédito tributário ele tem que se tornar constituído. O que é um crédito tributário tornar-se constituído? É ele ser formalizado, ele ser inscrito para ser cobrado. Então, exemplo, este ano de 2021, eu tive que pagar o IPTU da minha casa. Quando eu chego e jogo lá o índice cadastral no site da prefeitura e vejo lá que tem o IPTU lá à disposição para eu pagar e etc e tal, parará, aquilo ali foi lançado, o meu IPTU. O lançamento de ofício, vocês vão lembrar sempre da palavra ofício, e ofício vocês vão lembrar aí de um papel de ofício, e aí vocês vão lembrar quando chegava o tributo na caixinha de correio para a gente pagar, tipo a guia do IPTU para eu pagar na minha casa. Ela chegou para o correio. O IPVA que chegava antes pelo correio, agora é só você jogar o Renavan lá que está à disposição, né? O lançamento de ofício nada mais é, turma, do que simplesmente eu ter ali uma inscrição e um lançamento do valor que deve ser pago, e eu não tenho a participação do contribuinte na formalização daquele tributo. Como assim, Eduardo? A gente tem que ligar para a prefeitura ou informar algum dado para a prefeitura para pagar o IPTU e ela cobrar da gente? Não, ela já tem os dados cadastrais todos nossos.
Então, ela mesma calcula, ela mesma cobra. Isso é um lançamento de ofício. O lançamento por declaração ele é muito utilizado no ITBI e no ITCD, onde nós, contribuintes, informamos os dados e o fisco calcula e vê se está ok. Ou seja, eu declaro e o fisco computa aquilo ali. Né? O outro lançamento é o lançamento por homologação. O maior exemplo disso é justamente o quê? O imposto de renda. Né? E o imposto de renda nada mais é do que você informar, você declarar e depois eles homologarem o que você declarou, o que você fez, o que você informou ali acerca daqueles tributos. Ok? A responsabilidade tributária também, gente, ela está lá dentro do Código Tributário Nacional, ela se dá também para qualquer tipo de sucessão. Então, a gente está falando aí de um menor, de um maior, de um incapaz, de um inventário, tudo isso nós temos as sucessões tributárias e as responsabilidades tributárias também incidentes. Tá? Eu chamo a atenção ainda o artigo 135 do CTN, o qual o próprio STJ está decidindo agora quais são as responsabilidades tributárias dos sócios das sociedades empresariais interrompidas sem a devida formalização. Né? Então, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias, atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Quem? Pessoas referidas no artigo anterior, 134, diretor, gerente ou representante aos mandatários e prepostos. Tá? Então, a responsabilidade tributária, ela também transfere-se sempre a terceiros aí, nessa prática nossa aí, ok? Depois disso, nós temos também a sucessão empresarial, que é utilizada tanto na fusão, incorporação ou cisão também, que é a junção ou o desmembramento aí de pessoas jurídicas e de empresas. Tranquilo? Por hoje é só, gente. Só isso que eu tinha para contar tudo para vocês. Alguma dúvida? Abre a câmera, abre o vídeo aí, abre o áudio. Aparece vocês todos. Não? Tranquilo, pô. Tranquilo? Turma, então, joia. Semana que vem a gente fecha aqui. Tá bom, Luizão? Semana que vem a gente continua. E um abraço para todos vocês. Uma excelente semana aí para vocês, com muita paz e saúde. Obrigado. O senhor também, professor. O senhor também. Obrigado mesmo. Um abraço, gente. Com Deus.